todo mundo aí já que todo mundo já falou aí na nossa conversa. Esses 3 pontinhos, pessoal, é importante também, porque com esses 3 pontinhos a gente tem essas reações, tá vendo? Se vocês clicarem nesses 3 pontos na barra inferior, vocês têm as reações, e aí a chamada aí e reagir às coisas que estão sendo faladas, pode usar esses emojis. E também tem o levantar a mão para quando você quiser falar alguma coisa, beleza? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem usar esse levantar a mão aí, você entra numa linha, tá vendo? Ó, numa linha de fala. E o interessante desse aplicativo também é que ele mostra qual é a sua posição nessa fila de fala. Beleza, pessoal? Todo mundo aí entendido como é que usa o aplicativo? Show de bola. Então é isso. Da hora. Acho muito legal a gente estar aqui juntos hoje, mais uma vez, para dar seguimento a esse processo que é o OBAP Lab. Para quem está vindo a primeira vez, pessoal, sejam aí muito bem-vindos. João, que está com a gente aí pela primeira vez também, já é um parceiro aí, né, nosso de datas anteriores, né, João? Que a gente esteve juntos tentando já conseguir o PROAC em 2023 e João já estava com a gente nesse processo e segue com a gente aí até hoje, é uma referência para nós. Então, para quem está vindo hoje a primeira vez, o OBAP Lab, pessoal, ele é um ciclo formativo de pesquisadores independentes. A gente tem o objetivo de desenvolver com esse ciclo o mapeamento cidadão, 100% cidadão, da arte preta e periférica de Santos, tá? Com o intuito de levantar dados, de criar informações, desenvolver informações sobre a gente e confrontar essas informações com os dados que a gente não chama mais de dados oficiais, tá? A gente chama de dados governamentais, porque de oficiais eles não têm nada, eles não falam sobre a nossa realidade. Então quem tem que falar sobre a nossa realidade é a gente, e quem tem que ser sujeito do saber, sujeito do conhecimento é a gente, porque é a gente que tange a realidade que a gente vive. Eles só passam por cima e desenvolvem todo o conhecimento, toda a pesquisa, todo o dado acerca da gente, e a gente fica como sujeito de conhecimento e não como produtor de conhecimento. Então esse projeto tem por intuito mudar essa chave, virar essa chave, fazer com que as pessoas pretas e periféricas, os artistas pretos e periféricos, se entendam nesse lugar de pesquisadores, de produtores de conhecimento, de sujeitos do saber, beleza? Então, para vocês que estão chegando aí, a gente já teve 2 rodas de conversa anteriores a essa, tá? A primeira roda de conversa foi sobre arte e cultura na Baixada Santista, e aí a gente chamou a Neguinha Braba, que é uma MC de Santos, que é sensacional, quem já ouviu o som sabe, é uma pessoa incrível, é uma irmã minha também, que eu tenho enorme satisfação de ter na minha vida, e a Julie Lua, que é uma poeta e escritora e que tem uma livraria comunitária, uma biblioteca comunitária lá na Praia Grande. A gente teve a oportunidade de ouvir essas pessoas falarem sobre a trajetória delas, sobre como que a arte e cultura impacta na vida, na produção delas, como que o território, como que viver no território periférico, ser uma mulher negra e produzir arte e cultura nas periferias, como que isso impacta na vivência delas, e foi essencial para que a gente partisse também
desse como ponto de partida, assim, né, a fala de duas mulheres pretas, duas mulheres potentes. Logo depois a gente teve a roda de conversa sobre políticas públicas de cultura. Essas rodas, pessoal, para quem está chegando agora, elas estão sendo semanais e essa é a última roda antes das imersões, que é um processo um pouco mais aprofundado de estudo. Então, essa primeira roda foi no dia 7, a segunda foi no dia 14. Essa do dia 14 foi sobre políticas públicas de cultura. Essa foi tão interessante, tão forte quanto a primeira, e a gente teve a presença também de 3 mulheres, tá? E aí, no caso, essas mulheres foram a Juliana Souza, que é candidata a vereadora em Cubatão, que é uma referência da cultura cubatense, é uma pessoa que trabalhou com gestão cultural, trabalhou dentro do poder público, então a gente teve uma perspectiva de alguém que trabalhou dentro da máquina pública, trazendo para a gente essa visão também sobre como que o trabalho dela impactou na aplicação de políticas públicas. Foi muito importante a fala dela para a gente ver que os funcionários também públicos da cultura, muitas vezes eles estão amarrados às políticas públicas de cultura e fica difícil para eles garantir a garantia do direito de cultura, porque as políticas é que estão defasadas, a forma de fazer as políticas, a forma de fazer os editais é que está defasada, que não compreende mais a realidade. A gente também teve a fala de Pri Ribeiro, que também é uma candidata à vereança, só que na cidade de Santos, e que também é uma mulher de luta, de cultura, uma mulher preta, periférica, atriz, produtora cultural, e trouxe para a gente essa perspectiva também de um histórico de luta pela cultura, pelas políticas públicas, pelo acesso das crianças e adolescentes à cultura e à informação, que é tão importante. E a gente teve também a fala de Alana, e a Alana é uma produtora cultural de Cubatão que comanda um coletivo chamado Coletivo 302, faz parte desse coletivo. E esse coletivo, eles ocupam um galpão chamado Galpão Cultural no Parque Anilinas. A Alana trouxe essa perspectiva também de, de como que é difícil acessar esses espaços, como é difícil conseguir esses espaços de produção, de ensaio e de experimentação, que são coisas que são tão importantes, tão caras para quem faz arte e cultura. Então, pessoal, a gente teve até hoje assim essas rodas e essas 5 falas de pessoas que são tão significativas para aqui, para nossa cena local, mas aí regional, na verdade, né? E a gente trouxe essa perspectiva de regionalização que foi muito importante também. Então, gente de Santos, gente de Praia Grande, gente de Cubatão, nas nossas rodas com a gente tinham pessoas de São Vicente, tinham pessoas do Guarujá, então a gente trazendo essa perspectiva de regionalização também para a nossa pesquisa, porque isso é muito importante para que a gente consiga criar mecanismos de pesquisa aí que sejam tangentes para essa realidade que é nossa, uma realidade da Baixada. Cada cidade tem suas especificidades, mas a gente sabe que a falta de recurso, a falta de espaço, a falta de equipamento, é uma coisa geral e em especial para pessoas pretas e periféricas que produzem arte aí na Baixada Santista. Daí hoje a gente vai falar de um assunto que está ligado à arte e à cultura, mas por uma perspectiva diferente. Tá? A gente não está mais falando diretamente de cultura, mas de uma área que é geração cidadã de dados, que é pesquisa, que é uma área que permeia o nosso campo.
A gente sabe, e a gente tem trazido muito isso nas outras rodas também, foi uma discussão muito grande na última roda em especial, que o setor cultural carece de dados que fomentem o desenvolvimento de políticas públicas efetivas. A gente sabe que isso é uma realidade. E aí, quando a gente fala do setor, a gente está falando tanto da iniciativa privada quanto do público e o terceiro setor. Pouquíssimo se produz dados para a cultura, porque o orçamento é baixo, a gente sabe disso, e porque político, falta interesse político em gerar esses dados e, e gerar transformações significativas no setor a partir desses dados. Em especial quando esses dados indicam a ineficiência do setor, a ineficiência da administração pública e privada sobre o setor cultural, no sentido de que não consegue, com o orçamento que tem, abarcar todas as pessoas que produzem arte e cultura. E isso é uma realidade local aqui para nós, é uma realidade estadual, é uma realidade nacional. Nesse sentido, na roda de hoje, a gente pensou em trazer também pessoas de outros territórios para que pudessem compartilhar essa visão de pesquisa e de geração cidadã de dados e a experiência que elas tiveram em outros territórios. Pensando nisso, a gente convocou aí o nosso mano João Salles, que, como eu disse, é uma pessoa que já está com a gente aí há um tempo, já teve a oportunidade de conhecer o projeto quando ele ainda era embrionário, quando ele ainda estava sendo gestado, e foi uma pessoa que trocou uma ideia boa, incrível com a gente, quando a gente era uma outra equipe ainda. E a gente fez também uma live, né? Mas aí foi uma live, mas na verdade foi uma live, não, foi uma vídeo chamada, e só que foi mais interna, mais as pessoas da equipe na época. E a conversa com o João foi muito significativa, e aí a gente quis trazer essa conversa aí para que a gente pudesse ter ela hoje. Então, pessoal, finalizando a minha fala, quero que todos aí se sintam à vontade, que a gente ouça o João com bastante riqueza, com bastante apreço, porque é um mano que está vindo lá de Sampa para colaborar com o nosso projeto aí, como a gente teve apreço pela fala das outras pessoas que passaram. Então, vamos dar uma atenção aí ao mano, vamos dar um espaço aí de fala, e logo menos Mari também vai dar prosseguimento com as metodologias parecidas que a gente já utilizou para que a gente possa tornar a nossa conversa bem dinâmica, beleza? Estamos todo mundo de acordo aí, todo mundo numa boa? Então, dito isso, meu querido João Salles, como você tá, meu querido, para fazer sua fala? Salve, salve, À vontade, meu mano. tudo bem, gente? Estou perdido aqui porque eu buguei também no PC, né? Preocupado se cair a internet, enfim, energia, qualquer coisa, você está em dois lugares. Vocês estão vendo, né, que eu estou em dois lugares aí, né? Mas sou eu, tá? Dando retorno? Sim.
Massa. Todos me escutam assim bem? Para mim saber. Beleza, então. A gente já nós passamos a pandemia inteira, né, fazendo reuniões online, mas toda vez que a gente vai fazer reunião online, a gente tem dificuldades, né? As mesmas dificuldades. Mas isso também é para provar, né, quanto a gente se desafia no cotidiano, quanto a realidade também nos desafia, né, a sobrevivência. E a gente aqui costuma viver esses corres, né, chamando de sevirologia, né, que é a arte de se virar. Então, a gente se vira, dá um jeito, né? Se a gente tem o recurso, a gente faz. Se a gente não tem, a gente faz também, né? Então, prova disso é esse encontro, né? Prova disso é essa roda de conversa. Prova disso é todo esse movimento que vocês estão fazendo para poder interferir, né, na realidade, para poder incidir nessa realidade e promover mudança, né, promover transformação social. E principalmente a partir das nossas histórias, né, a partir das nossas narrativas, a partir daquilo que é a luta dos nossos ancestrais, né? Então, a gente entende e compreende a importância de estar fazendo esse movimento, a importância histórica, né, de ter essa roda de conversa, de ter esse observatório, né, em pé, com tanta gente empenhada, mobilizada para fazer essas mudanças, né, para fazer valer aquilo que os nossos ancestrais, né, começaram. Bom, sou falastrão, né, me chamo João Sales, sou cria de uma periferia chamada Marconi, né, no território norte, aqui na capital, aqui em São Paulo, né. E aqui em São Paulo temos bastantes territórios, né, com trabalhos e com movimentações importantes, né, políticas, sociais, culturais, que traduzem uma história, né, bastante significativa para podermos hoje ter, por exemplo, espaços como esse, né, e a gente vê sujeitos e sujeitas, né, nas periferias podendo estar ocupando espaços importantes, né? E eu tive esse privilégio, né, de poder participar de alguns espaços e nesse sentido de poder me capacitar, né, para poder entrar nessa luta também, né, de ver os meus, né, lutando, e a gente compreender a importância de estar em movimento, né, de estar na luta para poder as coisas acontecerem. E, bom, eu queria compartilhar com vocês hoje duas experiências minha em dois coletivos aqui em São Paulo. Um coletivo aqui em São Paulo, né, chamado MCP, que significa Movimento Cultural das Periferias, e um outro recentemente que é uma pesquisa feita a nível de Brasil, né, motivo do qual ter encontrado o Chagas, aí ter cruzado com o Chagas, né, e a galera do Instituto Procomum, que é a pesquisa chamada Filantropia e Periferias, né, que a ideia de entender um pouco como é que é a distribuição de recursos no Brasil, né, a partir das periferias, onde o recurso chega, onde não chega, e o mais importante de que foi sujeitos e sujeitas periféricas que produziram esses dados, né, que inclusive é inédito. Então, nenhuma organização grande de filantropia chegou a fazer tanto, né? E a gente fez esse movimento com a parceria do Instituto Nubank, né, o Instituto Nu, e existe prova que a gente quer tirar dinheiro dessa galera, né? Pegar dinheiro onde tem para poder fazer acontecer os nossos sonhos. Então, essa noite, com o tempo que tivemos, a gente vai trocar um pouquinho sobre essas duas experiências. Nesse lugar de aprendizagem também, né? Nesse lugar onde a gente aprende, né? Ensina, aprende, troca, um grande escambo, né? Para a gente não achar que estamos ensinando, né? Dando receita pronta, porque também não tem. A gente olha as experiências, as iniciativas para poder melhorar os processos que estamos fazendo, né? Avaliar e poder criar estratégia, né? Então, não quero de maneira nenhuma aqui dar receita, né? Mas mostrar a importância que tem a organização coletiva, né? A importância que tem as iniciativas como essa aqui, na qual vocês estão participando, né? E que vai gerar, já está gerando e vai gerar
bastantes mudanças, né? Vou usar muito esse termo, mudanças, né? Transformação. Mas, enfim, é isso. Eu sou formado em gestão pública, né? Tenho graduação em gestão pública e em produção cultural. Fiz um trânsito aí na educação também e na assistência, principalmente, né? Dentro da assistência social, sempre com esse trabalho da arte, da cultura, né? Como base, como ferramenta para chegar nos lugares. E como pesquisador, tenho feito algumas experiências de articulação e mobilização comunitária, né? Para mim são muito caras, dentro dos territórios onde a gente está atuando, seja no local onde a gente tem origem, né? Mas seja também nos territórios que a gente atua profissionalmente. E como educador, né, eu compreendi a importância da pesquisa para a gente poder fazer a incidência na realidade. Né? E uma das experiências que o MCP aqui em São Paulo fez, né, por exemplo, que é a criação de uma lei chamada Fomenta as Culturas das Periferias, que é uma lei municipal que vai hoje está indo para a 9ª edição, né, que garante aí por ano quase 9 ou 10 milhões de reais de orçamento exclusivamente para as periferias. É uma lei de iniciativa popular, foi escrita pelo movimento, a gente sacou a importância de entender o orçamento da cidade, né, para poder fazer que esse orçamento chegasse também nas periferias. A gente, em 2014 e 2015, se eu não me engano, 2014 e 2015, a gente era gestão aqui popular, né, uma gestão petista aqui em São Paulo, né, do Fernando Haddad, e não por isso também era uma gestão de diálogo, né, a gente fez muito enfrentamento também, embora sendo uma gestão muito mais próxima da gente, e a gente encontrou ali uma brecha dentro da Câmara Municipal, que era a Comissão de Orçamentos e Finanças. As planilhas de orçamento, né, quando estão no site, elas possuem diversos códigos, né? Então a gente acessa e não consegue entender a distribuição daquelas rubricas, aqueles valores todos, o que está empenhado, o que está onerado, o que está valendo. Então a gente começou a estudar e hackear, né, essas planilhas. E aí foi um processo de cartografia mesmo, né, de poder mapear direitinho, né, onde é que está esses recursos, se foram, se não foram. E foi um barato porque nem os vereadores sabiam ao certo os valores daquelas planilhas. Então a gente começou a fazer um barulho e participar de algumas audiências dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Né? E numa dessas oportunidades, fizemos uma ocupação da sala do presidente, que era, na ocasião, o vereador Donato, né? Que era presidente, vereador petista, vereador do PT, e a gente ocupou a sala dele. Né? E aí a gente produziu alguns... Na ocasião também ele era o presidente dessa comissão de orçamento. E aí criamos ali uma subcomissão de cultura dentro da comissão de orçamento e finanças. Então ali começamos a fazer estudos, começamos a organizar formações e acompanhar o orçamento. E toda vez que se tinha um momento de construir o LOA, construir, enfim, o orçamento do ano seguinte, já estávamos com as propostas na porta batendo. Né? Isso foi importante para entender onde tinha um dinheiro que era mal gasto. E aí a gente propõe de criar uma lei que seja exclusivamente para apoiar o produtor, a produtora cultural periférica, o agente trabalhador da cultura periférica, né? Que até então não tinha esse reconhecimento como trabalhador. Então foi uma outra questão, né? Também de ter o reconhecimento como trabalhador, né? Como artista trabalhador. E aí a gente passa a fazer uma rede de conversas pela cidade, pelos territórios, né? Isso começou no território leste, na zona leste, com um fórum de cultura, depois se radiou, né, pela cidade toda, e a gente conseguiu fazer essa escrita dessa lei, né, que virou um grande projeto. Então a gente passou pelos territórios, fazendo rodas de conversa, como essa aqui, por exemplo, para entender como é que está o território, né, com as perguntas assim, o que está pegando, né, e com a metodologia assim, super simples, para que as pessoas pudessem dizer o que de fato pegava, né, o que de fato estava precisando naquele território. E aí é a partir da cultura, né? Obviamente, entender a cultura também como algo abrangente, né? Não só simplesmente como um fazer artístico, simplesmente como meramente arte, né? Entendendo a política como algo importante, né?
para a qualidade de vida como um todo, articulada e transversalizada com as outras áreas da política pública da gestão, né? Então, a gente inicia ali essa conversa e começa a fazer audiências populares, né? E a gente consegue cavar uma audiência pública na Câmara. Então, faz um processo bem bacana de incidência, de pressão também, né? Ali a sugestão é que fosse no primeiro ano 20 milhões, porque se tinha um recurso, por exemplo, não gasto ali nas rubricas de manutenção, zeladoria, né? Uma série de outras rubricas da cidade, da qual não estava empenhada. E o prefeito também estava empenhado em guardar dinheiro, né? Ele estava empenhado em gastar menos, né? A tal da responsabilidade. A gente sabe quando tem essa contenção de gasto, o primeiro onde eles tiram, né? Primeiro é dos pobres, né? E ele estava se empenhado em guardar a grana. E a gente fez esse processo de conversas com os vereadores. E foi crescendo esse movimento, fizemos uma semana de jornada de lutas na cidade para descongelar, né? E aí tinha algumas bandeiras que era, por exemplo, o orçamento da cultura virar 3%, né? Dentro do orçamento da cidade, que era pouco, e desses 3%, 2,5% fosse para a periferia, né? Porque 1,5% desse orçamento era gasto, por exemplo, somente em equipamentos públicos da cidade, equipamentos culturais que estavam no centro da cidade, ou em territórios mais abastados, mais privilegiados, e a reestruturação da Secretaria Municipal, que estava abandonada também, né? E um outro feito que conseguimos é que as casas de cultura que estavam nas periferias, né, que foram criadas na gestão da Irundina, por exemplo, em 90, 92, né, estavam abandonadas na mão das subprefeituras, né? E aí elas voltam para a Secretaria Municipal para receber investimento, né? Porque elas estão nas pontas, essas casas de culturas, e aonde os trabalhadores e a população periférica acessavam, né? E o terceiro feito foi conseguir que essa lei fosse aprovada, né? Isso foi em 2016. Então, foi um processo muito bacana, né, para entender o quanto que a organização coletiva, né, ela é importante. E você mobiliza ali toda a cidade. Então, aí nasce o Movimento Cultural das Periferias, que até então era a organização do Fórum Cultural da Zona Leste, né, a galera os agentes culturais da Zona Leste que faziam esse movimento de incidência política, de conversas, e isso se irradiou pela cidade. Então, passamos a se visitar enquanto coletivos, né? De ter uma programação compartilhada, né, do que cada coletivo fazia, a gente passou a se visitar, né? E depois se criou também um espaço de formação chamado Unidiversidade de Saberes, né? Enfim, foram bastante possibilidades. E é interessante perceber o quanto que, com a aprovação dessa lei, né, que foi uma lei de autoria popular, mas todos os vereadores assinaram, né? Então, foi uma lei coletiva, né? Então, ela tem a assinatura de todos os vereadores e foi sancionada pelo prefeito. De 20 milhões, se aprovou naquela ocasião 16, né? Desde então, vem havendo um sucateamento do prefeito e tal, tem outras histórias políticas que aconteceram, e congelamento no ano seguinte, né? E esse valor vem diminuindo, né? Então fica geralmente ali entre 9 e 7 milhões, né? E o que é mais bacana é exclusivamente para coletivos periféricos. Por quê? Como é que você consegue isso? A produtora não consegue acessar esse recurso, pessoas que não conseguem comprovar, né, que estão nos territórios periféricos não acessam. Né? Por quê? Porque existe um artigo nele que diz o seguinte: a gente dividiu as macro-regiões em bolsões, né, conforme o mapa da desigualdade aqui da cidade, e o IBGE. O IBGE não, perdão, o IDH. E aí a pessoa ela precisa provar que tem domicílio naquelas áreas, né? Aí prova com coletivo e portfólio. Então, outra pessoa que não seja da periferia acessa esse recurso. Então, ele vai exclusivamente para a periferia. Por isso há esse sucateamento, por isso que há esse problema. No primeiro ano tivemos 2 edições, né? Desse edital. E os anos seguintes foram apenas um com bastante demora, depois perseguição, prestação de contas, uma série de questões que ficam para outro bate-papo. Mas isso prova o quanto que é importante a gente entender por que as margens, né, nós que estamos nas margens, não temos direito à cidade. Por que não estamos no orçamento? Sendo que
produzimos esse orçamento, né? Somos responsáveis por grande parte desse orçamento também. Então, a gente teve essa sacada naquele momento, que era importante, que a chave dessa incidência era o orçamento, né? Enfim, foi um momento importante, né? Vocês podem pesquisar depois, né? Tem bastante coisas aí sobre essa lei, né? E os coletivos de audiovisual que temos no movimento, né? O pessoal do Desenrola Não Me Rola, Periferia em Movimento, coletivos de jornalismo, né? Agência Mural, a galera que participa no movimento, eles todos produziram muitas matérias sobre isso, né? Mas foi um momento importante das lutas da periferia aqui em São Paulo. Posso seguir? Como é que eu estou de tempo? Eu estou falando. Estou atropelando. Tranquilo. Pode. Tranquilo. Depois, no momento de troca, a gente fala um pouquinho sobre a pesquisa da filantropia, que também é rápido. Tá bom?